Eu gostaria de deixar uma palavra no teu coração, e a palavra que eu quero deixar nessa manhã é: fique firme. Tenho 3, glória a Deus. Fique firme. Fala para a pessoa que está do seu lado: fique firme. Convence ela, irmão, fique firme. Irmão, como é difícil a gente ficar firme nas situações, né? Não é verdade? Às vezes é complicado nós permanecermos firmes no nosso propósito, no nosso objetivo. Às vezes é tão difícil nós permanecermos firmes em algo que Deus nos prometeu, né? Em algo que Deus falou para nós, mas que ainda não se cumpriu. Às vezes a gente pensa que não vai acontecer, é ou não é verdade? Às vezes é difícil a gente ficar firme num relacionamento, mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus tem uma palavra hoje para você, para que você permaneça firme. Firme no seu propósito, firme naquilo que Deus te deu, firme nas promessas que Ele fez para você, porque se não se cumpriu, vão se cumprir. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo está falando aqui para que aqueles que pensam, aqueles que acreditam estar firmes, vigiem para que não caiam em tentação. Irmãos, uma das grandes batalhas de todo cristão é permanecer firme, seja em meio aos problemas, às perseguições, às decepções, mas é muito difícil permanecer firme. Irmãos, às vezes as situações da vida, as coisas que nós passamos, tentam nos enfraquecer, tentam minar a nossa base para que a gente não permaneça firme. Mas deixa eu te falar algo: se você construiu a sua casa na areia, com certeza ela não permanecerá firme. Jesus diz em Mateus capítulo 7, que virão ventos, virão correntezas, mas se ela está firmada, se ela está edificada sobre a areia, ela fatalmente desabará. Agora, se você construiu a sua casa na rocha, se você construiu a sua vida, se você está solidificado na base que é Cristo, pode vir ventos, pode vir perseguições, pode vir o que vier, ela permanecerá firme. Amém? Você já viu aquelas casas construídas no morro, irmão? Às vezes, colunas finas. Você pensa assim, essa casa vai desabar a qualquer momento. Mas quando você vai ver a base dela, onde ela foi construída? Na rocha. Na rocha. Quando nós vemos a vida de Moisés, que aos 80 anos ele foi chamado por Deus, no deserto, cuidando do rebanho da sua família, da família da sua esposa. E aquele homem vai até o Egito para tirar milhões de pessoas da escravidão, o povo de Deus. Alguns historiadores dizem que fica entre 2 a 4 milhões de pessoas. Aquele homem leva aquela população toda pelo deserto, passa pelo Mar Vermelho, mas ainda no deserto, ao invés deles permanecerem firmes naquele propósito, aquele povo começa a murmurar. E Moisés, tendo que equilibrar ali os ânimos entre o povo e Deus,
E muitas das vezes até a sua própria família, Arão e Miriam, se levantando contra ele, mas aquele homem permaneceu firme no propósito que Deus tinha dado para ele. Ele não conseguiu entrar em Canaã, mas ele levou o povo até o propósito. Ele permaneceu com a mesma postura. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, como está a nossa postura diante daquilo que Deus mandou que nós fizéssemos? Será que nós permanecemos firmes ou será que nós já desistimos? Será que aquilo que Deus colocou no nosso coração, nosso propósito, será que o chamado que Deus colocou em você, você permanece firme nele? Ou você acha que já não dá mais? Eu me lembro quando o pastor me chamou para começar a liderar o culto de oração, lá em Itapuã. Alguns irmãos vinham, tinha uma irmã que vinha trazendo um lanche também abençoado, glória a Deus. Mas o meu propósito nunca foi a quantidade, mas o meu propósito sempre foi abençoar aqueles que estavam ali. O autor do texto que nós lemos, Paulo, ele está discorrendo sobre exemplos na história de Israel. Pessoas que permaneceram firmes, uma delas Moisés. O mesmo Paulo também permaneceu firme, mesmo com toda a perseguição dos judeus, dos religiosos, até de alguns da própria igreja que ele estabeleceu. Perseguiam Paulo, diziam que ele não pregava bem, diziam que ele era um charlatão, falavam tantas coisas de Paulo. Ele foi açoitado, foi para a prisão, irmão. Mas ainda assim ele permaneceu firme. A Bíblia diz em Atos que ele e Silas estavam na prisão, no cárcere inferior, lugar extremamente amaldiçoado, lugar onde ninguém gostaria de estar, meu irmão. Mas ali à meia-noite, ao invés deles estarem murmurando, eles estavam louvando ao Senhor. Ao invés deles estarem reclamando daquilo que eles estavam passando, eles estavam alegres, porque estavam sendo perseguidos por aquilo que Cristo colocou no coração deles. Meu irmão, toda perseguição que há contra a sua vida não é algo para você desanimar, mas é algo para você se alegrar. Se alegre porque Cristo está em você e através de Cristo você fará grandes coisas. Se você não leu esse livro, eu te indico para ler O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Um homem que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho na região da China, do Tibete, da Índia. Um homem que naquela época as pessoas eram totalmente torturadas, eram empaladas vivas por causa do Evangelho. E aquele homem certa vez estava descalço, ele só andava descalço. Estava indo pregar o Evangelho numa cidade, bem no interior ali da Índia. E aí ele já muito desgastado, ele totalmente exausto, ele cai ali naquela rua, naquela estrada onde eles estavam indo. As pessoas que estavam com ele o pegam, e aí quando vão olhar a face dele, ele está sorrindo. E sabe o que ele diz para eles? Oh, irmãos, como é bom sofrer por Jesus. Fique firme no seu propósito. Não deixe que pessoas tirem aquilo que Deus colocou na sua vida. Paulo, ele nunca desanimou. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê,
pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Ainda que eu esteja passando por sofrimentos, ainda que eu esteja passando por provações, eu não fixo os meus olhos naquilo que eu estou vendo, mas eu fixo meus olhos naquilo que eu não estou vendo. Porque aquilo que eu estou vendo vai passar, mas aquilo que eu não estou vendo vai chegar e não vai passar. Aleluia! A provação que você está passando, ela vai passar, mas a eternidade que está te esperando nunca vai passar. Aleluia, irmão! Fique firme no seu propósito. Tudo o que passamos não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem reservado para a igreja. Aleluia! Às vezes nós estamos muito desmotivados, irmãos. Nós estamos desistindo por tudo à toa. Deus tem colocado planos, Deus tem colocado projetos na nossa vida, a gente está desistindo fácil demais. Nós estamos falando, não vai dar não, está muito difícil, e Deus está falando, vai, prossiga. Quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho com toda aquela população, todo mundo reclamando, Deus falou com ele, você está clamando o quê, meu irmão? Avança, prossiga, marcha. Não pare. Deus nunca pediu para você parar. Deus nunca pediu para você interromper os seus sonhos. Deus nunca pediu para você interromper os seus projetos. Permaneça firme, avança, porque Ele é contigo. Permaneça firme, irmão. Agora, como permanecer firme? Como ficar firme em meio às tribulações, em meio às perseguições? Primeiro, mantenha seus olhos em Cristo. Nenhum amém, irmão? Mantenha seus olhos em Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Preste bem atenção no que Paulo está falando. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Sabe por quê? Porque o passado ele nunca vai fazer com que você avance, mas o passado vai fazer com que você retroceda. Porque muitas das vezes quando você vai olhar o seu passado, você vai ver que você falhou. Mas Deus não quer que você falhe novamente, por isso Ele não quer que você fique no passado. Por isso que Deus é um Deus de futuro. Por isso que Deus é um Deus para frente, para avançar. Então Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Aquilo que ficou para trás, irmão, ficou para trás. Aquele erro seu, aquilo que você não se orgulha, ficou para trás. Nem Deus lembra mais daquilo que ficou. Agora esquece aquilo que ficou para trás e prossegue para o alvo. Permaneça firme. Firme. Quando estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, nada pode nos derrubar, irmão. Lembra de Pedro? Quando Jesus aparece ali andando sobre as águas, e Jesus diz, vem! E todo mundo pensando que é um fantasma, Pedro começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz o quê? Que enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar ao redor, as circunstâncias, ele começou a afundar. Meu irmão, independente daquilo que você está passando, permaneça com os olhos no Senhor. É Ele que vai direcionar aonde você tem que caminhar, é Ele que vai dizer aquilo que vai acontecer. As circunstâncias vão dizer o contrário, mas Deus vai dizer, avança. Deus vai dizer, permaneça firme, porque eu sou contigo.
Mantenha os seus olhos fitos no Senhor, irmãos. Às vezes nós olhamos tanto as pessoas, queremos colocar como a base da nossa vida, como a referência da nossa vida, pessoas. É bom, irmão, você ter pessoas como referência, mas a nossa maior referência é Cristo. A nossa base é Cristo. Não deixe que qualquer coisa abale a sua fé. Não deixe que qualquer coisa tire você do seu propósito. Permaneça firme, irmão. Eu lembro que quando eu tive a ideia, na verdade Deus me deu essa ideia, de começar uma série de ministrações falando sobre depressão no culto de oração. Irmão, o que foi aquilo? Primeiro, o cabo do meu celular rompe. Aí eu não consigo mandar o postzinho do culto. Aí depois o meu celular cai dentro do aquário. Olha que benção. Aí depois eu venho ministrar na quarta-feira, quando eu estou indo embora, o carro veio e me atropela. Aí eu saio daquela situação, caio num buraco com a bicicleta. Jesus! Meu veículo quase foi para o chão. Meu veículo com 1 cavalo de potência. Irmão, Satanás tentou de todas as formas para que eu não permanecesse no meu propósito. Mas deixa eu te falar algo. Eu permaneci. Pessoas foram abençoadas. Pessoas com depressão saíram da depressão. Pessoas foram curadas. E o nome de Jesus foi glorificado. Pode aplaudir, irmão. É para Jesus, não é para mim não. Às vezes você pensa que todas as circunstâncias estão indo ao contrário, meu irmão. Deixa as circunstâncias irem ao contrário. Permaneça firme naquilo que Deus te direcionou, naquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes o diabo está falando, o seu casamento não vale a pena, você tem que acabar com esse casamento. Irmão, permaneça firme, porque o casamento que você tem foi Deus que te deu. O marido, a esposa que você tem foi Deus que te deu. Os filhos que você tem foi Deus que te deu. Permaneça firme. Não dê voz ao diabo. Quando você está com os olhos em Jesus, quem te persegue não te virá como inimigo, mas será uma oportunidade para você mostrar o amor de Deus a ele. Lembra de Jesus na cruz? Mesmo sendo crucificado, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmão, não precisa ficar com raiva daquele que te persegue. Ore por ele. Compre uma caixa de bombom para ele, irmão. Leva ele para lanchar, irmão. Pague o mal com o bem. De preferência me convida também para lanchar. Aleluia. Não pague o mal com o mal. A sociedade diz: faça a mesma coisa. Olho por olho, dente por dente, lembra? Mas Jesus diz o contrário. Ore por aqueles que te perseguem. Se te mandaram andar 1 milha, ande 2. Se querem te roubar a capa, dê a capa para ele. Mantenha os seus olhos em Jesus. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz: Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, irmão. Não desanime, permaneça firme.
por mais problemas, por mais provações, por mais perseguições, por mais desânimo que você tenha, permaneça firme. Quando Deus chama Gideão, Ele diz: vai com a sua força, essa força que você tem aí, meu irmão. Gideão estava totalmente desanimado. Gideão não tinha força para lutar contra o povo que o perseguia. Ele estava se escondendo, ele dizia: eu sou o menor da minha casa. Mas Deus falou assim: vai com essa força aí, essa força que você tem, que você pensa que não tem, mas Deus colocou dentro de você. Permaneça firme, mantenha os olhos em Jesus. A segunda coisa, para que eu permaneça firme, guarde e viva a palavra. Quer permanecer firme, irmão? Tenha a palavra no seu coração, viva a palavra. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra é a base para que a nossa fé não seja superficial e vazia. Ela faz a nossa vida firme e estável. Quer edificar a sua vida, quer edificar a sua fé, tenha contato com a palavra, viva a palavra, coma a palavra, esteja com a palavra. A palavra, irmão, ela vai te dar oportunidade para você realizar sinais e resistir ao diabo. Olha o que Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Ele está falando de você, irmão. Ele está falando de você. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão nos enfermos e os curarão. A palavra te dá essa autoridade. A palavra te dá esse poder, meu irmão. Através do nome de Jesus, a palavra é o nosso testamento. É o testamento de Jesus dizendo: tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu realizei, você também pode realizar. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, imporão a mão nos enfermos, eles serão curados. Aleluia! Não é por você, meu irmão, mas é através de você. É através de você. Olha o que Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dei autoridade. Quem recebeu a autoridade de Jesus aí? Meu irmão, se vier uma carreta daquelas violentas assim no trânsito, se ela vier pela estrada, um guarda parar na frente dela, assoviar aquele apito e mandar ela parar, ela vai parar ou não? Sim ou não? Mas pela força do guarda, ele por si só ia ser triturado pela carreta, irmão. Mas pela autoridade que ele tem, ele manda a carreta parar e ela para. Não é pela sua força, é pela autoridade que Deus te deu. Todo problema que chega até você, meu irmão, você vai dizer: para, e ele vai parar. Tudo aquilo que o diabo tenta colocar, tudo aquilo que o diabo tenta introduzir na sua vida, você tem a autoridade para dizer para. Você tem a autoridade para dizer saia. Você tem a autoridade para dizer chega. Muitas das vezes, meu irmão, não é pedindo ao pastor para orar, é você que tem que orar, é você que tem que declarar, é você que tem que dizer: diabo, solta a minha vida, solta as minhas finanças, solta a minha família, solta os meus filhos, sai. É pela palavra.
É pela palavra, irmão. Às vezes eu vejo pessoas se fazendo de vítima. Ai, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, Mateus. O diabo está violento. O diabo se levantou. Se vocês têm intimidade com a palavra, ainda que o diabo se levante, ele se levanta para cair. Porque Deus te deu autoridade. Lembra em Mateus capítulo 4, quando Satanás tenta Jesus? Ele tenta Jesus pelo quê, irmão? Ele tenta Jesus pela palavra. Se realmente és filho de Deus, faça dessas pedras pães. Pula daqui, que os seus anjos vêm te segurar. Mas Jesus sempre foi na palavra. Jesus já tinha recebido uma palavra antes, irmão, no batismo. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Ele já tinha certeza de quem ele era. E deixa eu te falar uma coisa. Deus falou apenas 2 vezes isso. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. A primeira foi no Vale do Jordão, quando Jesus foi batizado. E a segunda foi no Monte da Transfiguração. Amém? O Vale do Jordão é o ponto mais baixo de Israel. O Monte da Transfiguração é o ponto mais alto de Israel. Deus está falando com você nessa manhã. Ainda que você esteja no vale ou no ponto mais alto, tu és o meu filho amado em quem me compraste. Tu és o meu filho amado em quem me compraste. Aleluia! Permaneça firme, irmão. Não tem outra forma a não ser pela palavra. A palavra exorta, a palavra sustenta, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra traz vida, a palavra te dá ânimo, a palavra te dá paz. É a palavra. Fique com a palavra, permaneça com a palavra, abrace a palavra, ame a palavra. Quer ficar firme? Viva e guarde a palavra. Ela vai te sustentar. E o último ponto que eu gostaria de dizer é: conheça o caráter de Deus. Quer permanecer firme, irmão? Conheça o caráter de Deus. Se você guarda a palavra, se você tem a palavra, você automaticamente já tem essa noção daquilo que é o caráter de Deus. Mas além de conhecer a palavra, além de guardar a palavra, o conhecimento do caráter, ele só vem mediante a intimidade. Você não vai conhecer o caráter da outra pessoa se você não tem intimidade com ela. Quem é casado aqui, irmão? Levanta a mão. Amém, aleluia. Você não conheceu a sua esposa, você não conheceu o seu marido de um dia para o outro, sim ou não? A partir do momento que você foi conhecendo, a partir do momento que você foi tendo um relacionamento, conhecendo ele todos os dias, e ainda assim você não conheceu ele por completo. Quando começou a viver junto, meu irmão, aí que você foi ver que ele ronca. Sim ou não, irmão? Aí que você foi ver os defeitos da pessoa. Aí que você foi ver que ela reclama demais. Por causa do quê? Da intimidade. Da intimidade, irmão. Aí que você foi ver qual é o caráter do seu marido, aí que você foi ver o caráter da sua esposa. Por quê? Porque agora tem intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, irmão, você não conhece o caráter de Deus. Muitas pessoas atribuem a Deus coisas que Ele nunca faria, pois não o conhece. Então acham que Deus mente, que Deus não escuta a sua oração, que Deus é mau, que Deus não existe, porque não o conhece, não tem intimidade com Ele. Por isso falam tantas coisas de Deus. Por isso atribuem a Deus tantas coisas. Mas deixa eu te falar algo. Deus é bom. Nós cantamos aqui, não cantamos? Deus é bom. Em todo o tempo é. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.
boa, perfeita e agradável. Quer permanecer firme, irmão? Conheça o caráter de Deus. O caráter de quem se desfez, o caráter de quem se esvaziou, para que eu e você pudéssemos ser cheios dele. O caráter de um Deus que se deu, para que eu e você pudéssemos viver eternamente ao lado dele. O caráter de Deus, irmão. Como é que eu conheço o caráter de Deus? Como é que eu tenho intimidade com Deus? Ainda mais orando, meditando na palavra. Irmão, se você não tiver uma vida de oração, você não tem uma vida de intimidade com Deus. Como é que você quer ver a Deus realizar milagres na sua vida se você não ora, irmão? Jefferson, eu não tenho tempo. Arruma tempo. É necessário nós termos uma vida de oração. É necessário nós termos uma vida de meditação na palavra. É necessário nós termos uma vida em jejum. Sabe por quê? Porque isso cria intimidade com Deus. Intimidade, irmãos. Nós não vamos ter intimidade apenas lendo a palavra, não. Nós temos que orar. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco através da oração. Os nossos ouvidos espirituais ficam sensíveis à voz dele. Por isso você consegue identificar quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo. Agora, se você não tem intimidade com Deus, a voz do diabo e a voz de Deus é a mesma voz. Em João capítulo 10, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas o conhecem pela voz. Tenha intimidade com Deus, irmão. Ore. Medite na palavra. Agora, uma das coisas que nos faz ter intimidade com Deus também é criarmos raízes aqui na igreja, que o pastor está falando na quarta-feira. Crie raízes, irmão. Não seja como uns e outros que vão pelo vento. Tem movimento ali naquela igreja, eu estou lá. Tem movimento na outra, eu estou lá. Não, permaneça firme, crie raízes onde Deus te colocou. Mantenha comunhão com os irmãos onde Deus te colocou. Uma das coisas que nos faz ter intimidade com Deus é também ter comunhão com pessoas. Deus nos fez seres sociais, irmão. Deus não nos fez para estarmos sozinhos, mas para estarmos em igreja, para estarmos juntos, para estarmos firmes juntos. Porque quando um cair, o outro vem e levanta. Porque quando um tiver frio, o outro vem e cobre. Porque quando um quiser cair, quiser desmotivar, o outro vem e motiva. Agora, como vamos ter intimidade com Deus se nós não queremos estar com pessoas? Ah, Jefferson, as pessoas só sabem ferir, as pessoas só sabem machucar. Irmão, mas nem todo mundo é igual. Às vezes a pessoa que está te ferindo, a pessoa que está te machucando, ela só está te amolando para aquilo que Deus ainda tem para a sua vida. Ela só está te dando uma experiência. Ela só está te dando algo para que você possa ter lá no futuro e dizer: olha, aquilo ali eu já passei, mas Deus teve favor ao meu respeito. Saiba estar com pessoas, irmãos. Esteja em comunhão.
conheça o caráter de Deus. Quer saber do caráter de Deus? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Para você, irmão, os planos. Olha os planos que Deus tem para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O plano de Deus nunca foi causar dano a nós. O plano de Deus nunca foi fazer com que a gente retroceda. O plano de Deus é nos dar esperança, é nos fazer prosperar, é nos dar um futuro, é fazer com que a gente avance, é fazer com que a gente chegue aonde Ele quer que nós cheguemos. Esse é o plano de Deus, esse é o caráter do seu Deus, irmão. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, diz o seguinte. Deixa eu tomar um pouco de água. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quantos aqui dobram o joelho mediante ao nome de Jesus? Estenda a sua mão aqui, estenda a sua mão então. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus, irmão. Ele se esvaziou de si para que eu e você pudéssemos ser cheios dele. Ele morreu para que eu e você vivamos para Ele. Sabe o que o diabo fica furioso? É porque ele não consegue te matar mais, irmão. Porque quando você fechar os seus olhos aqui, você vai abrir os seus olhos diante do Deus vivo. Ele não consegue mais te mandar para o inferno. Ele não consegue mais fazer nada contra você. Porque, segundo Paulo, ele diz: é Deus quem te justifica, e nem morte, nem anjos, nem espada, nem fome, nem nudez, nada pode te separar do amor de Cristo, do amor de Deus, do amor de Cristo, do amor de Deus. Aleluia! Permaneça firme, permaneça firme. Aleluia! Não deixe que as coisas da vida enfraqueçam a sua fé. Não deixe que nada tire o seu propósito. Permaneça firme, irmão. Não deixe que o pecado tire você do alvo. Não deixe que as pessoas tirem você do caminho que Deus está te colocando. Diga não. Diga não. Fala comigo, eu. Mais forte, eu vou permanecer firme. Mais forte, eu vou permanecer firme. Mais forte, eu vou permanecer firme. Confiando em nosso Deus. Se coloque de pé, irmão.